E se eu te disser que neste exato momento existem terabytes de dados corporativos flutuando na internet completamente expostos? Credenciais de acesso, código-fonte, backups de banco de dados, documentos confidenciais, tudo isso armazenado em buckets de nuvem que qualquer pessoa pode acessar. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em hacking e pentest, e neste vídeo você vai aprender a como identificar e explorar buckets de armazenamento em nuvem expostos. E aqui a gente não vai ficar só na teoria não, vou te mostrar na prática como encontrar esses buckets expostos, verificar as permissões e até acessar essas informações sensíveis. Mas claro que tudo isso aqui é somente para fins educacionais, então não vai arrumar problema por aí. Bom, antes da gente sair por aí caçando esses buckets, vamos primeiro entender o básico, que são buckets de nuvem. Pense assim, imagina uma pasta gigante na internet onde você consegue armazenar qualquer arquivo, imagem, vídeo, documento, backup, qualquer coisa, como se fosse seu Drive, só que com recursos bem mais avançados. Na AWS, essas pastas se chamam buckets S3, na Azure são containers do Blob Storage e no Google Cloud são buckets do Cloud Storage. São recursos de armazenamento em nuvem. E aqui vai um ponto crucial. Por padrão, quando você cria um bucket, ele é privado, só você pode acessar. Mas é aí que entram os problemas de misconfiguration. E cara, é muito fácil errar nisso se a pessoa não souber o que está fazendo. E às vezes a empresa realmente precisa tornar alguns arquivos públicos, como imagens estáticas de um site, arquivos CSS, JavaScript, um arquivo para download, um documento que é para ser compartilhado. Só que aí o cara vai lá configurar as permissões e acaba abrindo o bucket inteiro, expondo tudo na internet. E não só o que deveria ser público. E acredita em mim, esse tipo de vulnerabilidade é muito mais comum do que parece. Olha só, vamos entender como que essas exposições acontecem na prática. Como exemplo, vamos usar aqui um bucket S3 na minha conta. Estou aqui na AWS, vou pesquisar pelo serviço S3 e olha só, tem um bucket aqui chamado Solid Test. Vou entrar nele e tem aqui o arquivo ultra secreto. Se eu entrar nas permissões desse bucket, eu vou ver aqui embaixo o que eu defini, de acordo ali com o padrão da AWS, o que eu defini como regras de acesso a esse meu bucket. E olha só de olhar aqui já dá para entender bem. Eu estou dando um allow para absolutamente qualquer pessoa fazer qualquer coisa no meu bucket. Eu poderia aqui, por exemplo, especificar uma pasta de arquivos estáticos, algo assim, mas não, eu estou habilitando qualquer ação por qualquer pessoa em todo meu bucket Solid Test. Isso aqui é mais comum do que parece. Uma simples configuração pode causar um verdadeiro estrago. Se eu entrar aqui no meu S3, eu vejo que tem um arquivo ultra secreto aqui dentro, mas eu nem preciso acessar ele por aqui, já que eu tenho permissão total de forma totalmente externa. Eu posso acessar isso aqui diretamente através do subdomínio padrão que a AWS oferece para os buckets. Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar, vou até entrar pela guia anônima aqui, como se fosse totalmente externo, não estou nem autenticado na AWS. Vou acessar aqui solidtest.s3, nem preciso passar a região, Amazon, aws.com. Dando um enter aqui, como eu tenho permissão total, ele vai listar todos os arquivos desse bucket, todas as pastas, e eu consigo simplesmente acessar esses arquivos. Olha só, vou copiar aqui o arquivo ultrasecreto.txt, colocar aqui na URL, e olha só, consegui acessar o conteúdo desse arquivo. Olha só, tem até uma mensagem aqui para você se inscrever e deixar o like no vídeo. Beleza, mas vamos ao que interessa. Como encontrar esses buckets expostos com dados realmente sensíveis? E olha só, não estou aqui te incentivando a utilizar informações sensíveis de empresas de forma maliciosa. Esse tipo de vulnerabilidade é muito comum em programas de bug bounty. E se você encontrar uma falha dessas em algum programa, dependendo do cenário, você pode ganhar milhares e milhares de dólares. Então, com certeza, esse aqui é um tipo de vulnerabilidade que você tem que sempre procurar, não só no bug bounty, mas também nos seus pentests. Inclusive, se você quer aprender de verdade a identificar e explorar vulnerabilidades, se trabalhar com isso de forma profissional, se tornar um pentester qualificado, certificado, com uma única assinatura na SolidOne, você tem acesso a mais de 35 cursos de segurança ofensiva, laboratórios práticos, certificações práticas, comunidade, suporte, tudo que você precisa para se tornar um profissional. Vou deixar um link no comentário fixado. Bom, vamos lá. A primeira forma de encontrar esses buckets é bem simples. Você pode entrar no site e procurar por padrões de requisições para S3, Amazon AWS, ou no caso da Azure ele vai fazer uma requisição para o Blob Core, ou se estiver armazenado no Google, vai ser Storage Google APIs, enfim, vai depender ali da cloud. Mas nem sempre também essa request vai ser direta. Às vezes é feita uma request para um outro subdomínio do domínio principal, que aí sim faz o redirecionamento para o endereço do bucket. Às vezes até no próprio HTML da página você vai conseguir identificar os links do S3
Então você já vai saber que existe um bucket com aquele nome. Às vezes em headers de resposta a aplicação pode expor também. Enfim, mas uma forma muito mais eficiente é utilizando o famoso Google Hacking. Você pode criar uma Google Doc para buscar por todos esses padrões e filtrar pelo nome da empresa que você está testando. Aí você pode talvez chegar nesses buckets. Por exemplo, olha só, vou entrar aqui no Google e vou fazer uma busca site s3.amazonaws.com e aqui eu vou filtrar por gov. Olha só, logo de cara já tem aqui um S3 do Gov, nova escola produção.s3. Isso aqui é um bucket. Vamos ver se a gente consegue listar todos os arquivos. Olha só, access denied. Inclusive, uma outra forma de buscar é dentro de repositórios de código, do GitHub, por exemplo. Eu posso filtrar aqui pelo site github.com e buscar por essa palavra e continuar com gov.br ali. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Então, olha só o tanto de link que a gente encontra de S3 do governo. Dá até para fazer uma busca aqui direta por chaves da AWS. Enfim, vou fazer isso, vai que aparece alguma coisa. Como desenvolvedor, adora colocar credencial hard-coded no código, não duvido nada. Também existem ferramentas que automatizam o processo de busca por buckets. Pesquisar aqui S3 Scanner, essa ferramenta aqui, que a princípio já vem instalada no Kali, consegue verificar se o bucket existe e até outras informações. Então vamos fazer o teste aqui. Olha só, vou pegar esse bucket aqui, nova escola produção, vamos ver se está instalado. Olha só, já está instalado aqui. Vou selecionar o bucket nova escola produção, dar um enter. E olha só, ele existe. O mesmo aqui para o meu bucket lá, solid test. Ele vai verificar aqui se existe. E eu posso ainda passar um arquivo aqui com uma lista de palavras. Posso criar uma word list, por exemplo, de possíveis nomes de buckets de uma empresa que eu estou fazendo um pen test ou que eu estou procurando falhas num programa de bug bounty para tentar encontrar algum bucket exposto, passar aqui para o S3 Scanner verificar cada um deles. Inclusive, existem ferramentas que vão buscar por buckets em todas as outras clouds, Azure, Google Cloud. Enfim, essa estratégia de criar uma word list funciona bem. Inclusive, você pode automatizar tudo isso. Por exemplo, utilizar o Subfinder para encontrar subdomínios, verificar ali cada página e verificar por esses padrões de endereço de bucket, ou até verificar se o próprio subdomínio está redirecionando para um bucket, que é muito comum. Depois só pegar toda aquela lista de buckets e passar pelo S3 Scanner ou pelo Nuclei para verificar as permissões. Enfim, as possibilidades são infinitas quando você combina essas ferramentas. Mas aqui vai um ponto muito importante que eu preciso deixar muito claro. Só encontrar um bucket não é necessariamente um problema, não é uma vulnerabilidade. O negócio é encontrar um bucket sensível e exposto. Muitos buckets são públicos de propósito mesmo. Sites estáticos, CDNs, arquivos que são para ser baixados, imagens de produto de uma loja, por exemplo. Então não é toda exposição que é uma vulnerabilidade. O problema real está em duas coisas. Primeiro, que tipo de permissão você tem nesse bucket? Segundo, que tipo de conteúdo está guardado ali dentro? Se você encontrar um bucket público cheio de imagens de produto, arquivos estáticos, beleza, não é nada demais. Mas se você encontrar um bucket com backup de banco de dados, credenciais, fotos de usuários, código-fonte, aí sim você encontrou uma vulnerabilidade bem séria. Então nossa missão aqui é a seguinte: identificar os buckets, verificar qual tipo de acesso a gente tem e avaliar se o conteúdo realmente é sensível. E como eu falei, existem várias ferramentas para isso, o próprio Nuclei ou o S3 Scanner você já consegue verificar muita coisa, mas você pode utilizar, por exemplo, o próprio client da AWS para tentar acessar os arquivos de um bucket, fazer o download ou upload. Olha só, AWS, S3, LS para listar. E aqui eu vou passar o nome do bucket. O nome do bucket é único. Então, solid test. Vou dar um enter aqui. Olha só, ele deu um erro porque eu não tenho uma credencial, porém eu posso dizer que eu não quero utilizar a credencial mesmo. No sign request. E olha só, acabamos de listar esses arquivos. Eu posso baixar eles se eu quiser. Se tivessem várias pastas aqui, eu poderia utilizar o parâmetro recursive para ele ir mostrando todos os arquivos. Inclusive, uma forma muito legal é automatizar o Google Hacking e listar de uma vez só todas as URLs, ou seja, todos os buckets que você encontrar por aquela doc. Daí seria só redirecionar essa lista de buckets para alguma outra ferramenta para testar as permissões e se tem algum arquivo sensível. Olha só, eu vou utilizar a ferramenta DocsI aqui, é bem simples de instalar. Só você pesquisar aí o repositório dela, é bem de boa. Vou executar aqui, docsI.py. Vou pegar a doc que eu tinha utilizado aqui, beleza. Vou salvar isso aqui num arquivo, vou chamar de arquivo.txt. Vou colocar aqui minha doc e eu quero, sei lá, 50 websites.
E olha só a quantidade de buckets que ele vai encontrar para mim. É muita coisa. Olha só que loucura. Olha só, vamos entrar num desses aqui. A gente conseguiu acessar um documento que pode ser sensível ou não, mas com certeza eu garanto para vocês, tem muita coisa sensível aqui. Olha só, com um simples comando a gente listou aqui 50 buckets. Alguns repetem, mas tem muita coisa aqui. Com certeza aqui no meio tem alguma coisa sensível e em outros alguma coisa sensível. Isso que a gente utilizou uma única dork. Essa aqui é uma estratégia muito eficiente para encontrar buckets de programas de bug bounty ou da empresa que você está fazendo um pentest. E tudo isso aqui não é nada comparado com o que está exposto na internet. Eu não estou falando só do governo, estou falando de sites privados, grandes empresas. Milhões e milhões de dados de buckets estão expostos. Cheio de dados sensíveis para qualquer pessoa pegar, qualquer um que saiba como chegar neles.